Esse tema da hereditariedade é muito interessante. E esse vai ser o foco da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje. O tema da hereditariedade, ele vem por quê? Porque várias pessoas me perguntam assim, como que funciona o mapa de gêmeos? Nasceu no mesmo dia, praticamente na mesma hora. Por que eles são tão diferentes? Quem convive aí com gêmeos sabe que eles têm características muito diferentes um do outro. Embora, se você pegar o mapa natal deles, seja muito parecido. Na verdade, precisa de 4 minutos, o grau do planeta muda a 4 minutos. Então, se ele nasceu com intervalo menor que 4 minutos, provavelmente ele tem as mesmas posições no mapa. E tem comportamentos muito diferentes. E da onde que vem isso? Da onde que vem essa questão? Então, eu quero voltar um ponto atrás e dizer o seguinte: além de nascer, né, um gêmeo da mesma barriga, da mesma mãe, do mesmo pai no mesmo momento, existem gêmeos astrais. Existem pessoas que nasceram, que têm um mapa igual ao nosso. E como que funciona isso? A imagem que eu acho mais legal da gente compartilhar é a imagem de uma maçã. A maçã é a mesma para os dois que têm um mapa igual. Agora, como cada um come essa maçã? Você pensa que se alguém come uma maçã cortando picadinho, espaço pequenininho, com a faquinha, é um tipo de manifestação que vai ter. E o outro que pega a maçã e dá mordida, vai dando aquelas mordidas grandonas na maçã, é outro tipo de manifestação. Então, o que acontece? A hereditariedade que tem no mapa, ela vai ser influenciada pela condição social, cultural, experiências de vida, histórico de vida. E é muito interessante perceber que quando a gente pega o mapa natal, por exemplo, dos meus filhos, eu consigo ver aspectos. Aspectos são conversas entre os planetas, a posição desse planeta por signo e por casa. E quando a gente fala aspecto, a gente está envolvendo tudo isso: casa, signo e a conversa, os aspectos entre os planetas, as conversas fáceis e difíceis que os planetas têm entre eles. Então, quando a gente pega o mapa do pai e da mãe, a gente consegue ver essas ênfases nas crianças, no mapa das crianças. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é isso. Eu tenho um stellium, que significa vários planetas em conjunção, planetas juntos, na casa 1, que é a casa de Áries, né? A casa natural de Áries. Meu marido também, ele também tem um stellium, tem vários planetas na casa 1. Como que isso se manifestou no mapa das crianças? A Amanda, ela tem 3 planetas em Áries, tem Mercúrio, Vênus e Júpiter em Áries, e o Felipe é ascendente Áries. Quando a gente pega no nosso mapa a posição do Sol, da Lua e do ascendente, que é o que a minha professora chama de Santíssima Trindade do nosso mapa, eles provavelmente têm características hereditárias. A Amanda, por exemplo, ela tem Lua em Libra e meu marido tem Sol em Libra. Então são esses tipos de ênfases que a gente precisa perceber no mapa, para a gente perceber o que está se repetindo. E aí entra a beleza dessa questão, que é a seguinte: por que será que o mapa é hereditário? Qual que é a razão disso? Pensa comigo, quando a gente é mãe e tem aí a experiência de gerar uma vida ou criar uma vida, né? Quem adota aí uma criança, que também o mapa das crianças adotadas também tem uma sinastria, né? Tem uma compatibilidade com o mapa dos pais que adotam. Então isso também é interessante. Assim como os relacionamentos. Então a gente pode não ter filhos, mas o parceiro que a gente escolhe para a vida, também os sócios que a gente escolhe para os nossos negócios, também tem que ter uma sinastria, tem que ter uma compatibilidade no mapa. Algumas coisas tem que ter essa ênfase, algumas coisas têm que ser enfatizadas. Isso é interessante porque, pensando na evolução,
É como se a gente tivesse oportunidade de, com a outra pessoa que a gente está se relacionando, espelhar aspectos nossos. Espelhar aspectos da nossa psique, do nosso comportamento, das nossas atitudes que a gente às vezes não vê na gente acontecendo e o outro espelha essa situação. Eu acredito, sinceramente, que todos estamos aqui para evoluir, para ser melhor, para desenvolver alguns aspectos que precisamos trabalhar. E se a gente não consegue pela gente mesmo, as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão no nosso entorno, são as pessoas que funcionam como impulsionadores da nossa evolução. Porque a partir do relacionamento com alguém que você ama, você se dá conta de aspectos internos. Então, eu brinco, quem me conhece sabe que eu já falo isso faz tempo, que a maternidade é a maior acelerador de evolução que existe. Porque exige que a gente olhe para a gente mesmo e veja aspectos que estavam ocultos, que estavam sob véus. E o filho faz com que a gente tenha que escancarar isso. Eu brinco que eles colocam o dedo na ferida e fazem assim ainda para a gente acordar. E é interessante perceber, quando a gente olha o mapa, faz esse estudo dos nossos antepassados e olha padrões de comportamento, padrões de escolhas de vida, a gente vê isso se repetir. Muitas vezes, eu fiz esse estudo com a minha família, muitas vezes se a gente volta muito atrás, por exemplo, os meus avós, eu já não consegui pegar o horário de nascimento. Eu consegui pegar o dia, o local de nascimento, mas o horário eu não consegui essa informação. Se eu não tenho o horário, eu não consigo saber qual é o ascendente. Eu não consigo saber como que esses planetas estão divididos nas casas, se eu não tenho o horário de nascimento. Mas eu consigo ver os aspectos entre os planetas. Então, eu quero compartilhar o que eu aprendi, né, estudando a minha família. Eu sempre senti a minha relação com a minha mãe distante. E no meu mapa tem esse aspecto. Tem um aspecto da Lua com Júpiter, que um dos significados pode ser esse, a mãe distante. Distante, muitas vezes pode ser fisicamente ou pode ser emocionalmente. E fui olhar o mapa da minha mãe. Ela também tem esse aspecto. Então, provavelmente, ela também sentia a mãe dela distante. Aí fui olhar da minha avó. Ela também tem esse aspecto no mapa, essa conversa entre esses dois planetas. Que um dos significados é esse, não é só esse significado, mas um dos significados é esse. Então, a minha avó também sentiu a minha bisavó distante, ou física, ou emocionalmente. E aí eu fui pegar o mapa da minha filha. Esse aspecto eu já não tenho mais. Porque quando a Amanda nasceu, eu fiz uma escolha de estar próxima a ela. Eu fiz uma escolha profissional de mudar a minha carreira para poder ter uma profissão que me permitisse ser dona da minha agenda, conseguir ser mãe turista, colocar o cap, levar a buscar, estar próxima. Então foi uma escolha que eu fiz e com certeza está refletida aí também no mapa dela. E esse é um ponto interessante, que numa das conversas nos atendimentos de coaching, usando astrologia, eu comentei isso com uma cliente, né? De que a gente não pode pedir para o outro o que ele não tem para dar. Então, a minha mãe, por exemplo, tem esse aspecto no mapa dela também, porque ela vivenciou isso. E como que eu posso pedir para ela algo que ela não soube, não tem para dar? Esse conhecimento faz a gente ter uma capacidade de compreender melhor o outro. É uma capacidade de contemporizar melhor os relacionamentos, porque a gente percebe os padrões. E aí, essa cliente falou uma coisa muito legal. Ela falou assim, ela fez a seguinte pergunta: poxa, mas eu tô num processo de evolução. Eu tô num processo de melhorar, mesmo sabendo que eu tenho esse aspecto, ou algum ponto, eu posso usar essa energia de uma outra maneira. E ela estava comentando isso em relação ao marido dela.
Eu falei assim, é que você já está nesse processo, então você tem consciência de usar essa energia e transmutar essa energia para um outro significado, como se a gente estivesse andando numa espiral e a gente está vivendo a mesma experiência, só que num outro nível de consciência. O outro não está vivendo isso. E até eu já falei dessa frase para vocês, mas eu queria ler de novo, né? É uma frase do Chico Xavier que explica exatamente isso. Aos outros eu dou o direito de serem como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Então, se a gente tem algum aspecto no mapa que a gente acha que essa energia que a gente está, o modo que a gente está usando esse aspecto não está levando a gente à construção do que a gente quer, a gente pode fazer essa mudança. A gente pode mudar o significado que a gente usa esse símbolo. Por exemplo, a Lua com Júpiter não significa só mãe distante. Significa mãe que gosta de viajar, mãe que gosta de aprender coisas novas. Ou outros significados que não tem nada a ver com a mãe, tem a ver com a nossa parte emocional. Então, assim, o que nos gera a sensação de aprendizado, essa parte emocional. Então, não limite a leitura do mapa num só aspecto. Por isso que eu acho que a gente precisa ter contato mais com esse mapa. Não pode ser uma leitura que um astrólogo faz e a gente nunca mais vê. Se é um mapa, a gente tem que seguir, não é isso? Mas antes eu vou responder uma pergunta aqui da Mari. A Mari perguntou o seguinte: os aspectos se repetem porque antes não eram percebidos? Eu acho que sim, Mari, eu acho que tem essa, assim, a minha percepção é essa. Eu acho que a gente tem não é à toa que a gente nasceu na família que a gente nasceu. A gente nasceu na família que a gente nasceu para resolver algumas questões. Algumas questões onde, naquele ambiente familiar, naquelas experiências passadas, isso vai ter o melhor ambiente para a gente desenvolver alguns aspectos. Então, o fato de eu ter conscientemente escolhido vivenciar a maternidade de um outro patamar, e foi um processo para mim viver isso, fez com que a minha filha provavelmente não tivesse que lidar com essa questão. Agora tem outras questões para lidar, mas essa não. Mas foi uma escolha, né, que eu fiz, e daí então gerou um ambiente propício para um outro ser chegar, para outras experiências ele viver. Por isso que a ampliação da consciência, a gente cada vez ter mais clareza do nosso papel aqui, do como que a gente funciona bem, de como que a gente flui melhor, ter consciência do nosso objetivo de vida, facilita muito as nossas escolhas e também o nosso relacionamento com quem é nosso par, com os nossos filhos, com os nossos sócios, com as pessoas que a gente trabalha. E é interessante que eu fiz esse estudo da minha família, né, de buscar aí esses padrões familiares, e aí eu descobri que o meu bisavô, então, que veio da Itália, que trouxe o Suti, o nome Suti, ele gostava de astrologia. Então, esse livro de astrologia aqui era do meu bisavô. Olha, todo amareladinho, mas então isso mostra essa hereditariedade que muitas vezes não vem dos pais, vem dos avós, dos bisavós. E isso a constelação familiar vê de uma certa maneira, a astrologia vê de outra maneira. A gente consegue perceber esse histórico familiar e essa história que a gente carrega muitas vezes sem perceber, de padrões de pensamento, de padrões de comportamento, que a gente aprendeu. E isso, a gente tomar consciência disso pode fazer com que a gente perceba assim, poxa, esse é o caminho que eu quero seguir? Se eu deixar no automático, eu vou seguir o caminho que sempre foi traçado pelos meus antepassados. É isso que eu quero? É isso que vai construir a vida que eu desejo? Ou eu posso usar o meu mapa de uma outra maneira? E por conta disso, né, e eu não consigo largar o meu lado executivo, né? Porque antes de ser astróloga, eu era executiva. E aí, então, eu criei, isso aqui é novidade, tá? Então, quem fizer o mapa a partir de agora vai receber. Chama One Page do Mapa Natal. Por que isso?
Porque eu realmente pratico astrologia de uma forma aplicada à autoliderança, para a gente usar isso pra gente. Não é para curiosidade que a gente vai fazer uma vez por ano para saber as coisas e saber o futuro. Também pode ser feito para isso, né? Mas ela tem muito mais utilidade para a gente ter na mão e saber a direção, assim, o direcionador da nossa vida. O que a gente deve levar em consideração para fazer algumas escolhas? Porque todo momento a gente está fazendo escolhas na vida. Então, o que eu preparei aqui, ó? A parte aqui de cima eu chamei de identidade astrológica, porque a gente não é só o nosso signo solar. A gente tem a lua, tem o ascendente, tem os planetas pessoais e tem os planetas sociais, que tem muito a ver com a nossa característica psicológica, né? Então, do Sol até Saturno. Os planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, eles são importantes para ver para onde a humanidade vai. No nosso mapa, em que signo que eles estão, mostra uma geração. Então não tem a ver muito com a nossa personalidade, com o nosso estilo de ser. Mostra o ambiente da nossa geração. Dá um exemplo só para vocês entenderem. Eu nasci em 76. Quem nasceu por volta desse ano, para um pouco mais, um pouco para menos, tem Plutão em Libra. E o que estava acontecendo nessa época no mundo? As questões de mudança, de transformação nas relações conjugais, em relação a sexo, em relação a divórcios. Então foi a primeira geração que as mulheres se divorciavam dos maridos. Então isso tem a ver com a geração, não tem a ver com o meu mapa. Ai, que Plutão em Libra representa para mim. Ter esse olhar mais de geração. Então, quando a gente quer olhar para onde vai a humanidade, a gente tem que olhar esses 3 planetas. E por isso que alguns posts eu tenho falado dessa mudança que vai acontecer esse ano e ano que vem, onde esses 3 planetas vão mudar para outro signo praticamente ao mesmo tempo. Então, Plutão está em Aquário hoje, mas ele vai voltar um pouquinho para trás, ainda vai para Capricórnio, depois definitivamente no final do ano ele volta para Aquário. E fica aí muitos anos. Netuno vai sair de Peixes e vai para Áries. E Urano vai sair de Touro e vai para Gêmeos. Então, quando a gente olha esses movimentos, tem a ver com a humanidade. E é muito legal de avaliar isso, até para ver o nosso vetor, o nosso direcionador. Aqui não, aqui é para a gente, para o nosso dia a dia. Então, aqui está a identidade astrológica, onde tem, então, os planetas em que signo estão. E aqui do lado, as casas. Então, casa 1, qual signo que está regendo essa casa. E aqui embaixo, o que eu acho mais legal, é a síntese dos direcionadores do mapa. Então, no nosso mapa tem 12 direcionadores, que falam pra gente como a gente iniciar qualquer coisa na vida, como que o jeito da gente aparecer impacta nos outros, o que a gente valoriza e que nos traz segurança, e que estratégia que a gente tem que usar para não perder isso. E aí é muito legal, porque se a gente compara, né, o meu mapa com o mapa dos meus filhos, cada um tem um jeito diferente de iniciar as coisas. Ou cada um tem um jeito diferente de ter uma estratégia para não perder o que quer, né, para vencer os obstáculos. E por que isso é importante? Porque a gente, às vezes, quer que o outro seja igual a gente. Ou acha que o certo é fazer que nem a gente faria. E é outro motivo pelo qual conselho não dá certo. Ai, se eu fosse você, eu tinha que fazer isso, faz aquilo. Não dá. Vou dar um exemplo bem legal que foi recente agora. O meu jeito de lidar com as situações, de lidar com os problemas, é com a energia de Áries. O que quer dizer isso? É assim, é pegar o facão e cortar o problema. Eu tenho um problema, eu preciso resolver. Eu não posso, se eu fico procrastinando a resolução de um problema, isso vai me dando problema físico até, de saúde. O jeito de eu lidar com os problemas é passando o facão. Eu preciso decidir, precisa ser rápida essa decisão. E eu tava vendo o mapa de uma outra amiga e a gente tava conversando sobre isso, ela tava discutindo questões profissionais. E ela falou assim, eu não sou como você que já decide e resolve. Eu falei assim, bom, olha, vamos olhar seu mapa, olha aqui que energia que você tem. Você tem uma energia mais
de ponderar, de considerar, de analisar. Então tem um processo para você tomar decisão que exige uma deliberação muito maior. É o seu jeito de funcionar. Então não tem que comparar com o meu. Não tem certo e errado. Tem o que é melhor pra gente. Então esse documento é para ficar à vista. Esse one page do mapa natal é para ficar à vista. É para você usar como uma ferramenta de, poxa, eu tenho que tomar uma decisão. O que eu tenho que fazer aqui? Qual que é a minha estratégia de comunicação mais eficaz? O que me dá prazer? O que eu preciso fazer para conseguir brilhar? O que é importante para eu me aprimorar? Então aqui tem a receita de bolo da nossa vida. Então imagina isso como é bom pra gente como profissional, que tem que tomar decisões. Imagina a gente como é bom pra gente como é mãe. Saber como que a gente pode direcionar nossos filhos, não a partir da nossa verdade, da nossa perspectiva, mas a partir do que é bom pra eles, do que faz sentido pra eles. Se é um mapa, precisa estar à mão. O que adianta você ter um Waze no celular e só ligar uma vez por ano para saber como que tá? Não faz sentido, concorda comigo que não faz sentido você ter o Waze e só uma vez por ano, na revolução solar, você olhar o seu mapa? Tem que estar à vista, tem que estar à disposição, porque é o nosso manual de instruções. É como que a gente vai funcionar da melhor maneira. E por isso que se fala que a gente não tem que evoluir, ou não tem que olhar, não é por comparação que a gente cresce. Não é por comparação, porque a gente vai estar comparando coisas diferentes. A gente vai estar comparando coisas que não tem comparação. E daí vem o sofrimento, porque tem uma expectativa da gente se comportar de tal maneira. E isso, gente, essa expectativa, muitas vezes é da gente como mãe em relação aos filhos. Às vezes é da gente como esposa na relação conjugal. Às vezes a gente como gestor, que quer que o outro, né, da nossa equipe se comporte de determinada maneira. E por isso que feedback, muitas vezes espelha mais o gestor do que a própria pessoa que recebe o feedback. Porque se você não tira esse viés, essa lente, como a gente olha o mundo e consegue ver o outro a partir de onde ele está, gera um ponto de sofrimento, gera um ponto de angústia. Então imagina uma pessoa que o padrão dela de comportamento é esse de ter uma análise mais deliberada das coisas, ter mais minúcias, exigir que ele tome uma decisão rápida, sem ter todas as informações, para ele é muito sofrimento. E daí você pode falar assim, Bruno, tá vendo? Tá óbvio, você tá vendo. Mas ele não, ele tem uma outra perspectiva. Lógico, ele pode ganhar velocidade, ele pode conseguir ganhar mais autoconfiança, porque muitas vezes a questão, todo ponto que a gente for ver no mapa, vamos conversar sobre saúde, vamos conversar sobre finanças, vamos conversar sobre relacionamento amoroso. Qualquer assunto que a gente vai conversar, não dá para olhar um aspecto só. A gente tem que olhar o mapa todo. Por quê? Primeiro a gente tem que começar com o Sol e com a Lua, que é o que a gente quer, o Sol, o que a gente precisa, a Lua. E o ascendente, que é como a gente abre caminho na vida. Não dá para olhar finanças sem olhar esses três. Não dá para olhar a questão amorosa sem olhar esses três. Tá tudo interligado. E conhecer essa leitura, conhecer essa ligação, porque o mapa não fala só como que você inicia qualquer coisa na vida. Ele fala qual a ferramenta que você tem, aonde que você vai usar isso. É muito legal, gente. É um conhecimento, é uma ferramenta de autoconhecimento que te ajuda a primeiro se apropriar de você mesmo. Esse que eu fiz agora, assim. Você se apropriar das suas próprias contradições. Porque o mapa tem contradição. Um exemplo de contradição. Tanto eu, quanto meu marido, quanto com meu filho, tem Marte em Libra. Marte é o deus da guerra. É o que vai iniciar as coisas, vai ter atitude. Libra quer harmonia, quer conciliar, quer um ambiente tranquilo. Essa contemporização de Libra, né? Essa busca aí por uma amorosidade maior.
Então vem uma ação com amorosidade, mas são energias, entre aspas, né, opostas no mapa. E isso mostra que talvez, por isso que meu marido seja libriano, mas não seja um libriano tão indeciso, porque ele tem essa assertividade de Marte ajudando ele. E a leitura que a gente faz do mapa vai depender muito da característica de cada pessoa. Por isso que a leitura do mapa precisa ser a partir da nossa conversa com o cliente, para saber qual que é o histórico dele. A minha professora usa uma metáfora culinária que eu gosto muito, que é a seguinte: quando a gente faz o mapa de uma pessoa, a gente está vendo ele estático, a gente não está vendo ele funcionar. A gente vem com a informação assim, bom, o que está enfatizado aqui no mapa? Olha, essa pessoa tem carne e batata. É o que ela veio no mundo, com carne e batata. Então eu já sei, por exemplo, que não adianta ela querer fazer um filé à Belle Meunier, que ela não tem peixe no cardápio dela. Ela tem carne e batata. Mas como ela vai usar essa carne e batata, aí é o livre-arbítrio dela. E eu só vou saber como que ela usa isso conversando com a pessoa. O que eu vou saber? Vou saber se ela prefere fazer um bife com batata frita, ou fazer um escondidinho de carne com purê de batata, ou fazer um estrogonofe com batata palha. Ou então se ela é vegana, é vegetariana, deu a carne para o cachorro e só comeu a batata. Esse é o livre-arbítrio da pessoa. Então, é por isso que o mapa ele tem que ser conversado junto. Cada um vai usar esses elementos que vieram, essas energias que estão à disposição de determinada maneira. Isso que é muito legal, porque sabendo o que você veio no seu cardápio, você fala assim, poxa, a vida inteira eu só fiz bife com batata frita, eu preciso fazer alguma coisa mais sofisticada. Por que você não faz, então, estrogonofe? Para servir aí estrogonofe, diferenciar? Mas não adianta querer fazer, não, mas meu vizinho faz lasanha. Assim, não, mas você não veio com lasanha, você veio com batata e com carne. É isso que você tem para usar. É um desperdício a gente ter esse conhecimento à nossa disposição e não usar. Tá aqui, tá pra gente, para nos servir essa informação. Todo mundo aqui tem uma razão de ser e estar. E conhecer o dia e o horário que a gente nasceu é conhecer essa razão. Não é legal? Não é, Rosana, né, Mari? É muito legal. Eu queria aproveitar esses minutinhos finais para saber se tem alguma pergunta, se vocês querem que eu traga algum assunto aqui numa próxima sexta-feira. Fico aí à disposição para interagir com vocês. Se tiver mais pergunta, pode fazer. E se tiver assuntos que vocês queiram que eu traga aqui no nosso café astrológico, me falem, escrevam aqui ou escrevam depois lá no Instagram, que eu terei o maior prazer aí em trazer algum assunto que interesse em vocês, tá bom? Ah, Lari, que eu sou empolgada com esse assunto, né? Então é gostoso de ouvir mesmo, é gostoso, adoro estar com vocês aqui, é um prazer, porque é apaixonante mesmo. E como eu fiz a minha transição de carreira, primeiro, né, sair do mundo corporativo para coach, e depois começando a aplicar astrologia, primeiro para mim, primeiro para as crianças, e depois para os meus coaches que eram abertos a esse assunto, porque não é todo mundo que se interessa por isso, e ver o resultado, Lari, não tem como não se apaixonar, porque realmente é instigante. Como funciona, eu não sei, mas que funciona, funciona. Isso é muito bom. Obrigada, viu, Lari? Tudo de bom para você, para os meninos. Obrigada aí pela sua presença e pela sua participação.